Fala, Los Iluminados, uma boa tarde, aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, minha querida audiência, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Galera, trago notícias para vocês e vamos começar aqui com uma notícia ótima, que vai ser a principal notícia de todas, do Paulo Guedes, o nosso super ministro da economia aí, o Paulo Guedes. Cara simplesmente fenomenal, um cara que não precisaria nem estar no meio de política, um cara que não precisaria estar no meio de nada disso, mas por seu patriotismo e por acreditar no governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele resolveu entrar no meio e simplesmente aceitar esse desafio imenso que é comandar a economia de um país tão complexo quanto o Brasil. E a primeira notícia não poderia ser melhor, galera. A proposta do Pacto Federativo foi bem aceita no Congresso, diz Paulo Guedes. Então, o que isso quer dizer para você, homem simples? O que isso quer dizer para todos nós brasileiros? O que isso quer dizer para o Brasil em si? Galera, é o seguinte, no modelo atual, o Pacto Federativo brasileiro ele é extremamente péssimo para os estados e é bom somente para Brasília. E vai totalmente contra aquilo que o nosso presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes dizem sobre menos Brasília e mais Brasil. E com a revisão do Pacto Federativo, nós temos algumas mudanças significativas incríveis. E que aí a gente primeiro vai para o mais Brasil e menos Brasília. O que acontece com o Pacto Federativo na atualidade? Todos os estados eles acabam arrecadando impostos e mandando todos esses impostos para a União, a qual depois faz a distribuição desses impostos para todos os estados do Brasil. Então, assim, mesmo quem arrecada mais acaba recebendo muito menos, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, os estados que mais arrecadam. Acabam arrecadando muitos impostos, acabam gerando uma grande riqueza, só que ao invés dessa riqueza ficar no estado, ela vai para a União, o que acaba distribuindo essa riqueza depois com estados que não têm governadores, que estão muito aí para as contas do seu estado, né? Acabam aí pegando aí, por exemplo, um governador aí de por exemplo, um Piauí da vida, de um Amapá, de um Pará, assim, sabe, de Amazonas, do Ceará, esses tipos de lugares assim que ficam com déficit nas suas balanças aí e acabam pegando todo o dinheiro dos estados que acabam trabalhando, dos estados que acabam fazendo por onde conseguirem as suas riquezas, os estados que acabam aí tendo que manter e sustentar aí esses outros estados que não geram riqueza, o que acaba gerando uma balança comercial péssima para o Brasil, porque os estados não podem fazer investimentos, os estados também não têm autonomia de leis, não têm autonomia de nada, todo mundo só tem que seguir a única Constituição que está aí. Então, esse é um modelo péssimo, porque, por exemplo, São Paulo doa para a União coisa de 1,7 trilhões de reais ao ano em impostos. 1,7, 1,8 trilhões de reais ao ano por impostos e acaba recebendo coisa de 700, não é nem 700, chegou no último a 500 e poucos bilhões de orçamento de São Paulo, o que infelizmente para o estado de São Paulo é muito pouco, o que acaba prejudicando São Paulo em um monte de coisa, para obras, para infraestrutura, para investimentos. Um estado do tamanho de São Paulo, com uma cidade, uma capital tão grande e cidades satélites tão grandes assim como, por exemplo, Guarulhos, Campinas, Ribeirão Preto, outras cidades grandes assim, que poderiam ser muito mais prósperas junto com São Paulo capital e não são por causa desse modelo de pacto federativo que existe hoje. E com a revisão do pacto federativo, os estados, cada um vai cuidar da maioria do budget daquilo que arrecada e somente uma porcentagem muito menor é que vai para a União.
é que acaba indo para o pessoal lá de Brasília. Então isso vai obrigar os governantes a cuidarem mais desse dinheiro. Cada estado vai poder ter uma lei própria, ou seja, vai ter a Constituição Geral que todo mundo tem que seguir. Mas, por exemplo, se um estado ele quiser ter o direito a porte de armas e outro estado não, isso vai poder, igual nos Estados Unidos. Então, São Paulo vai arrecadar 1,8 trilhões de reais em impostos, então São Paulo vai ficar com pelo menos aí uns 900 bilhões a 1 trilhão pelo menos desses impostos para poder cuidar do estado de verdade. E o restinho vai lá para a União. Não é um restinho, é uma baita grana, mas vai para a União para manter o mínimo do governo, né? Então, o que isso acarreta também? Em uma mudança de mentalidade que tem que ser grandiosa pelo brasileiro. Por que ela tem que ser grandiosa? Porque os governadores eles vão ter mais ou menos o poder de um presidente local. Eles é quem vão decidir para onde vai todo o dinheiro, como vai ser gasto esse dinheiro, o montante de dinheiro vai ser enorme e os estados vão até poder emprestar dinheiro uns para os outros, para aqueles deficitários, com seus devidos juros, com suas devidas negociações e com a garantia de que vai ter esse dinheiro de volta. Então, assim, chega de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, sabe? Todos esses estados que geram renda de verdade ficarem sustentando governadores que não fazem por onde gerar a sua renda, não fazem por onde ter a sua responsabilidade fiscal. Então, ou seja, o Brasil vai ficar mais justo com cada um cuidando das suas finanças, né? Cada estado vai cuidar das suas finanças, então isso é bom. Mas continuando aqui com as notícias, vamos lá para uma segunda notícia. Só um momento aqui, por gentileza, que eu tomei nota no outro celular. A segunda notícia é a seguinte. Rússia amplia a cooperação militar com a ditadura de Nicolás Maduro. Nenhuma surpresa. Eu sei que muita gente, ao ouvir o nome Rússia e militarismo russo na mesma frase, acaba ficando com muito medo, acaba ficando muito apreensivo pelo tamanho da Rússia, tudo. Mas, gente, vamos ser sinceros, Brasil tem junto Israel, Brasil tem junto Estados Unidos, Brasil tem junto Inglaterra, Brasil tem junto Itália, Brasil tem junto Chile, Brasil tem junto outros países como também Paraguai, e outras nações que estão aí a favor dos Estados Unidos, com os Estados Unidos, igual o Brasil também está. Então, assim, não é coisa muito preocupante. A Rússia não está assim tão bem de grana também para poder ficar sustentando guerra dos outros e com os outros. E por mais que a Rússia queira ir aí para o lado comunista da força, para o lado vermelho da força, não adianta muito o que eles queiram fazer, o que eles têm vontade de fazer aí em relação à Venezuela, porque, sinceramente falando, o Brasil não se preocupa aí com a Venezuela, pelo menos não por hora. Nós estamos espertos, o Brasil está extremamente de olho, o Brasil está aí cuidando de tudo que acontece com a Venezuela de muito próximo. E a Venezuela não anda dando de comer nem para o seu povo e nem para os seus militares direito. E já tem muita gente venezuelana indo também para o Brasil, inclusive militares. E o Brasil já está bem munido de segredos militares venezuelanos. E não se preocupem, porque enquanto o Brasil tem o 13º mais forte exército do mundo, o da Venezuela está em 45º e os Estados Unidos também está com o Brasil e outros países que eu já mencionei, incluindo Japão, Estados Unidos, Israel e outros que também têm exércitos extremamente fortes, estão com o Brasil. Então não se preocupe, deixe a Rússia fazer o seu barulho, o comunista anda com o comunista mesmo, isso não é surpresa para ninguém. Isso nos leva aí a uma terceira notícia que eu quero passar aqui para vocês. É uma senhora que a mulher foi presa no Rio por uma contravenção. Por alguma razão, ela achou que seria bonitinho fazer uma fake news que estava infectada com o coronavírus por alguma razão.
sabe-se lá Deus por que ela resolveu pegar e inventar isso, ela resolveu inventar que estava infectada com o coronavírus e foi presa por essa contravenção. Ela acabou indo aí presa porque ela não estava presa, isso dá falsidade ideológica e também, deixa-me ver aqui o artigo 47 da lei também, ela infringiu esse artigo como falsa comunicação de doença, o que é também parte de falsidade ideológica, mas não chega a ser crime e sim uma contravenção. E aí ela foi liberada logo depois dos esclarecimentos, mas eu não sei por que uma pessoa fingiria aí estar doente com o coronavírus, estar infectada com o coronavírus. Tem gente que acha que tudo é moda, como por exemplo o esquerdismo ser moda, como vocês viram aí, mais um hipócrita se revelando, né? Zezinho de Abreu está indo aí para a Nova Zelândia, simplesmente o país mais livre economicamente da atualidade, até mais livre economicamente que os Estados Unidos. E, bom, não tem mais nenhuma surpresa, né? Esquerdista sendo esquerdista, socialista, comunista sendo socialista, comunista, que defende o comunismo para vocês e para suas famílias, mas para a família deles só o capitalismo com família tradicional. É assim com Luciano Huck, é assim com todos os outros progressistas que você conhece, como vocês podem ver aí, até Fátimazinha Bernardes mesmo. Não, ela não está com um homem trans, não, ela não está com uma mulher, ela está com um outro homem, apesar de ser psolista, o que já tira um pouco da dúvida se ele realmente é homem ou não, mas a gente não pode duvidar disso, né? Não tem nada a ver com o assunto, mas para eles é família tradicional, com filhinhos, com papai, com mamãe, com tudo bonitinho em casa e os filhos estudando fora do Brasil, não na maravilha socialista aí de escolas brasileiras, né? Mas é isso aí, galera, essas foram as primeiras notícias, mil desculpas por terem sumido esses dias, mas Elias também trabalha, Elias também tem família e por enquanto não dá para viver de YouTube. Não percam hoje a live das 16 horas no canal da Jocineia Galdino, aguardo vocês lá. E é isso, galera, por hora vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo mais tarde. Elias out!